Esquece Naruto e Sasuke. A única amizade funcional nesse anime é a do Kakashi com o Gai, a mais humana e a mais real, mesmo sendo o completo oposto um do outro. Eles são a definição mais pura de um vínculo saudável em Naruto, e ninguém fala sobre isso. Apesar deles terem tido infâncias opostas, sempre tendo problemas e dilemas que se diferenciavam de alguma forma, até mesmo ao enfrentar esses desafios. Mas isso foi o que fez eles terem tido a melhor amizade sem nem mesmo saberem disso. Os dois se complementam, e se você olhar com atenção, vai perceber que cada um salvou o outro no pior momento da vida. No caso do Kakashi, ele era uma criança prodígio e era feliz ao lado do pai, Sakumo Hatake, o homem mais importante da sua vida. Ele havia perdido sua mãe muito cedo por motivos desconhecidos, mas dá para estimar que ela morreu quando Kakashi tinha seus 4 a 5 anos. E pouco tempo depois, veio a tragédia com Sakumo. Seu pai foi tratado como um traidor por escolher salvar seus companheiros em vez de completar a missão como um ninja deveria fazer. As pessoas em volta, e até mesmo as que ele salvou, colocaram uma enorme pressão em cima dele apenas porque priorizou a vida dos seus companheiros do que o objetivo da missão. A pressão foi tanto que Sakumo tirou a própria vida. Um ato extremo, mas que, no mundo de Naruto, faz sentido. A honra era tudo. Errar mancharia o nome da família inteira. E essa falha na missão tinha um peso maior ainda, vindo de alguém que era uma lenda para a vila, sendo conhecido até mesmo como Presa Branca de Konoha. Mas morreu acreditando que sua morte limparia o nome dos Hatake. Só que não limpou. Só deixou Kakashi sozinho e mentalmente quebrado. O que Sakumo fez não foi heróico, nem um pouco. Foi um desespero. Um pai esmagado entre o amor pelo filho e uma vila que tratava falhas como sentenças de morte. Por isso que nessa época da sua vida, ele ficou tão obcecado por seguir as regras da forma mais extremista que conseguia. Regra para ele era lei, e não iria voltar atrás com isso. E daqui pra frente na vida de Kakashi, só foi cada vez piorando mais. Quando foi formado o time dele, com Obito, Rin e seu sensei Minato, eles se tornaram pessoas que Kakashi ainda considerava, mesmo que um pouco. E foi Obito quem fez Kakashi enxergar que Sakumo não estava errado, que ele foi um homem digno, punido por fazer a coisa certa. Mas aí veio a próxima tragédia da vida dele. Obito morreu para salvar Kakashi, Rin morreu pelas mãos dele e Minato se sacrificou pela vila. Todos que ele mais amava morreram, um a um, menos uma pessoa. E foi essa pessoa que impediu Kakashi de afundar de vez, que basicamente salvou sua vida, mesmo que não fosse especificamente seu objetivo no início. Maitogai é o típico azarado. Nasceu com pouco talento e isso já bastava para virar piada. Era ridicularizado pelas crianças e até pelos adultos da vila, exatamente como seu pai, Maitodai. E aí começa o primeiro paralelo entre os dois futuros melhores amigos. De um lado, Kakashi, um prodígio, filho de um dos ninjas mais respeitados da história, e do outro, Gai, um esforçado, filho do eterno Genin. Mas o que a vila chamava de fracasso, Gai via todos os dias como resistência, porque Maitodai, mesmo sendo o de um rank mais baixo, nunca baixou a cabeça. Era motivo de piada e ainda assim continuava otimista. Ele sabia que o mundo ria dele, mas não deixava que isso o afetasse. Ele não se sentia deprimido por isso. Ele na verdade ficava mais animado e motivado para ser uma pessoa melhor. Um melhor pai, um melhor ninja. Ele nunca desconsiderou as palavras e insultos que foram lançados a ele, mas também nunca se importou com elas. E isso ele ensinou para seu filho, que foi a partir daí que começou o dilema da vida de Gai, que mesmo quando ele se esforçava o máximo que conseguia, nunca via resultados, perdendo a confiança nas palavras de seu pai. Ele foi uma criança que nasceu já com olhares de desprezo. O maior medo que ele sentia era o fracasso de não conseguir realizar seu sonho. E esse medo não era só sobre ele, era sobre tudo o que o pai representava. Porque se nem o próprio filho do eterno Genin conseguisse superar esse rótulo, então talvez ele estivesse certo o tempo todo. Gai queria provar que o esforço também podia ser lendário, que alguém sem dom ainda podia ser inesquecível. Só que esse tipo de ambição, quando não dá frutos, começa a corroer por dentro. E Gai quase foi consumido por isso. Por não se sentir suficiente, por olhar pro lado e ver o brilho de outros garotos, enquanto ele ainda estava lutando para ser notado. Mas foi aí que o laço entre eles começou a surgir, mesmo que de forma torta. O verdadeiro ponto de virada deles foi quando pela primeira vez se conheceram. Gai tinha acabado de apanhar tentando defender seu pai dos insultos de dois ninjas. Foi quando Kakashi apareceu e derrotou os agressores com facilidade, defendendo Gai. Ali, Gai enxergou o tipo de pessoa que queria ser, forte, confiante e capaz de proteger os outros. Essa sensação de querer superar Kakashi aumentou ainda mais quando escutou as palavras de seu pai. Desde então, Gai começou a treinar ainda mais, a ponto de só ver ele treinando já parece cansativo, sempre exigindo o máximo de si mesmo, porque sabia que o caminho até o topo seria mais difícil do que continuar fraco e ver quem é um em perigo. Seu pai sempre o incentivou a seguir esse sonho, alcançar Kakashi e, um dia, desafiá-lo. Foi aí que o vínculo entre os dois começou. Ainda não era amizade, era mais rivalidade. Talvez uma unilateral para o lado de Gai, mas uma rivalidade respeitosa e saudável, algo raro. Kakashi era a motivação de Gai para continuar lutando e treinando, ficando cada vez mais forte. E mesmo sem perceber, Gai parecia querer retribuir por aquela primeira ajuda. Era como se sentisse uma dívida com seu salvador. Mas com o tempo isso começou a mudar. Mesmo perdendo ou empatando, Gai nunca desistia. E isso, aos poucos, começou a ajudar Kakashi. Naquela época, Kakashi ainda sofria pela morte do pai. Via como fraqueza qualquer um que quebrasse regras por causa de sentimentos. Pessoas que cediam diante da pressão da sociedade. Talvez por isso ele respeitasse tanto Dai. Ele era o oposto, alguém que não se deixava abalar, e Kakashi admirava isso. Essa admiração se estendeu a Gai. Foi Kakashi que mostrou a ele o verdadeiro valor de seu pai, e o quanto todos os esforços dele não tinham sido em vão.
Dai foi um ninja esplêndido, que morreu protegendo os outros e a seu filho, a pessoa mais importante de sua vida. Depois da morte de seus amigos e mestres, Kakashi foi tomado pela sombra da escuridão. Ele podia muito bem ter se corrompido ali, mas teve sorte, Gai nunca o deixou. Cada atitude dele mantinha acesa uma fagulha de esperança dentro de Kakashi. Gai era tão nobre e grato que faria de tudo para manter o amigo emocionalmente firme. Quando Kakashi entrou para Anbu, parecia o candidato ideal. Frio, eficiente, capaz de matar sem piedade, as experiências que teve já haviam moldado nele uma visão endurecida da vida. Gai também tentou entrar, mas foi rejeitado, obviamente. Não por falta de poder, mas porque não havia escuridão suficiente em seu coração. Ele era puro demais. Vale lembrar que Kakashi já teve Obito como um amigo para o manter com os pés no chão por um tempo. Foi com ele que aprendeu grandes lições sobre amizade e sobre valores verdadeiros. Mas depois da suposta morte de Obito, Kakashi não via mais ninguém com um coração tão puro quanto dele, até se lembrar de Gai. Seu rival era entusiasmado, gentil, espontâneo e autêntico. Muito autêntico. Gai era exatamente o que a mente machucada de Kakashi precisava. Mesmo sendo o oposto dele, era quem o completava. Isso fazia Kakashi lembrar de Obito. Kakashi encontrou em Gai uma saída para seus traumas, alguém que, mesmo sem saber, o impediu de afundar ainda mais. Com o tempo, ele passou a valorizar essa presença como algo essencial, e mesmo que Gai não entenda o quanto fez por ele, acabou retribuindo, salvando Kakashi de um destino mais sombrio. Eles cresceram juntos e evoluíram quase que juntos também, porque eles ficavam se desafiando. Então, quando um ficava mais forte, o outro ficava mais forte também. E talvez o mais bonito do laço entre Gai e Kakashi seja o tempo. Quanto mais duradoura é uma amizade, mais ela prova que existe lealdade e confiança entre os dois lados. Ao longo dos anos, entre rivalidade e parceria, eles viveram momentos únicos, engraçados e até absurdos. E se tem um momento que resume tudo isso, é aquele último desafio que Gai propôs para Kakashi, antes dele se tornar o sexto Hokage. Uma corrida pela vila inteira até o topo da montanha dos Hokages. Mesmo sendo um episódio filler, igual a maioria da história desses dois, ele representa perfeitamente o que é a amizade. Um caminho longo, cheio de superações, rivalidade saudável, risadas e muito soco. No final, Kakashi vence por ter nascido com mais talento, mas mesmo perdendo, Gai comemora como se fosse ele o vencedor. Ele se alegra com o progresso do outro. Aí vem a cena mais simbólica. Gai tira um buquê de flores para parabenizar o amigo pela vitória. Kakashi aceita com calma e, pela primeira vez, expressa sua alegria e paz por ter alguém como Gai ao lado. É o tipo de amizade que não precisa de explicação. Ela só é. E antes de terminar esse vídeo, já que falamos sobre o que constrói uma relação tão pura, vale lembrar de outros momentos marcantes dos dois, como esse torneio absurdo que eles têm no campo de batalha durante a Quarta Guerra Ninja, ou quando estavam prestes a receber várias bijudamas, e Gai se preparava para se sacrificar usando o oitavo portão interno. Tudo isso só para proteger os outros, mas felizmente Naruto consegue se recuperar a tempo. Se ele não conseguisse e Gai tivesse que usar o oitavo portão, eles teriam perdido a guerra no final, porque não teria Gai para enfrentar Madara. Ou mesmo em Boruto. Kakashi diz, com toda sinceridade, que se existisse qualquer chance, por menor que fosse, de fazer seu amigo voltar a nadar, ele tentaria. Mas Gai responde com um sorriso calmo, quase sereno, que não precisava, porque ele já se sente profundamente feliz e grato só por ter Kakashi ao lado, agora que eles estão aposentados. E, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes dessa amizade aconteceu na luta entre Madara Uchiha e Mai Togai. Foi ali que a gente viu, de verdade, o resultado brutal de uma vida inteira de esforço. Todos os 8 portões abertos. Mesmo observando de longe, Kakashi sentiu o peso do sacrifício de Gai durante a luta contra Madara. E ali, naquele momento extremo, ele se lembrava de onde tudo começou. O dia em que se conheceram na cerimônia da academia. Naquela época, Kakashi já era visto como um prodígio, e Gai, um garoto esforçado que ainda nem tinha passado. Mas foi graças a Sakumo que ele enxergou o verdadeiro valor de Gai, alguém forjado no esforço constante. E Kakashi teve certeza disso depois de ver Gai abrindo o oitavo portão. E, no fim, foi isso que tornou Gai tão poderoso. Não só o talento que ele tinha para suportar abrir todos os portões, mas sim também a vontade de ficar mais forte, que veio da motivação que recebeu do Kakashi. Mas o mais bonito é que, mesmo superando expectativas, Gai nunca diminuiu Kakashi, porque, no fundo, ele reconhecia quem tinha estendido a mão quando ele mais precisava. Kakashi e Gai não são só rivais, parceiros ou amigos. Essa amizade é uma excelente história, mesmo que a maior parte das coisas que aparece é apenas filler. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.